Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está acompanhando o nosso trabalho. É, Esse trabalho é da matéria de Computação Aplicada à Engenharia de Produção 1. Foi um trabalho designado pelo professor Tiago e o nosso tema é Problema da Árvore Geradora Mínima, que ele é proporcionado pelo algoritmo de Kruskal. E o nosso grupo ele é formado por mim, Arthur Massete Piso, Aliron Presílios Fagundes e Bernardo Seixas Tavares. Bom, agora introduzindo um pouco para vocês sobre o que é bem, de modo bem simples, que vai ser trabalhado mais à frente na nossa apresentação. O algoritmo de Kruskal, ele é um algoritmo, em teoria dos grafos, que busca uma árvore geradora mínima para um grafo conexo com pesos. Resumidamente, ele encontra um subconjunto das arestas que forma uma árvore que inclui todos os vértices, onde o peso total, dado pela soma dos pesos das arestas da árvore, é minimizado. Se o grafo não for conexo, então ele encontra uma floresta geradora mínima, que é uma árvore geradora mínima para cada componente conexo do grafo. E vale destacar também um ponto importante, que o algoritmo de Kruskal ele é um exemplo de um algoritmo guloso, que eu vou falar na sequência para vocês um pouco mais sobre isso. Falando um pouco mais sobre Kruskal como um algoritmo guloso, é, esse algoritmo guloso ele vem a ser uma técnica de projeto de algoritmos que tenta resolver o problema, fazendo a escolha localmente ótima em cada fase com a esperança de encontrar um ótimo global. Ou seja, segue uma cadeia lógica e vai fazendo essa série de escolhas. E em cada fase ela vai até tentar encontrar um ótimo geral global. E na solução de alguns problemas combinatórios, a estratégia gulosa pode assegurar a obtenção de soluções ótimas, o que não é muito comum. No entanto, quando o problema a ser resolvido pertence às classes NP completo ou NP difícil, a estratégia gulosa torna-se atrativa para a obtenção de solução aproximada em termo polinomial. E os componentes, ou seja, as características que formam um algoritmo guloso, são um conjunto candidato, uma função de seleção, uma função de viabilidade, uma função objetivo e, por final, uma função de solução. Entrando no ponto das vantagens ou desvantagens de ser um algoritmo guloso, é interessante falar também porque Kruskal é um algoritmo guloso, né? Então, a gente relaciona diretamente como vantagens e desvantagens também do algoritmo de Kruskal. E dentre as vantagens, a gente tem que ele é simples e de fácil implementação, é um algoritmo de rápida execução, pode fornecer a melhor solução dentro do seu estado ideal, claro. Nas desvantagens, nem sempre conduz a soluções ótimas globais. Pode ficar num loop, né, de cálculos repetitivos que não cheguem a lugar algum. Escolhe o caminho que, à primeira vista, é mais econômico, ou seja, pode não pegar um caminho mais difícil e chegar numa solução que não seja mais ideal. E, por último, pode tentar desenvolver um caminho infinito também. O que é o algoritmo de Kruskal? Ele vem a ser um algoritmo que busca uma árvore geradora mínima para um grafo conexo com pesos. Ele encontra um subconjunto das arestas que formam uma árvore que inclui todos os vértices, onde a soma dos pesos é a mínima possível. A partir dele é possível construir várias árvores, que no caso formam uma floresta, que são unidas no final do processo. E a gente pode ver que, no caso, ele sempre procura fazer uma sequência que a soma seja a mínima possível, que ela é dada por essas arestas que em sequência são formadas na árvore. Como é o algoritmo de Kruskal? Seja N o conjunto de todas as arestas, S o conjunto solução e E o conjunto de arestas que não podem ser escolhidas. Enquanto N não for vazio, faça escolha a aresta de menor valor. Se essa aresta não forma um ciclo, retire de N e adicione a S. Se não, retire de N e adicione a E. Então, essa é a sequência lógica e básica do funcionamento, de como funciona o algoritmo de Kruskal.
Agora vou exemplificar para vocês, numa sequência lógica que vai se complementar, o funcionamento. Os números representam os pesos das arestas e, nesse caso aqui, quando tiver alguma aresta selecionada, ela vai estar marcada e eu vou explicar para você. Ou seja, até o momento, o custo é zero. Aqui nesse caso, a gente já tem uma aresta selecionada. As arestas AD e CE são as de menor peso dentro do grafo. Então, foi decidido selecionar a AD, que ali tem o peso 5 e tá em vermelho, né, para ficar caracterizado qual foi selecionada, para facilitar. E ali na parte na tabela já mostra o custo 5, que representa a aresta que foi selecionada. Bom, como foi dito anteriormente, CE era a outra aresta que tinha o mesmo peso que AD. Nesse caso, agora ela foi selecionada e ela não forma laço com AD. Então, ela é uma aresta que pode ser selecionada, porque isso é uma questão que envolve esse algoritmo. E ali na tabela a gente pode ver que agora o peso está dobrado com a adição de CE. Dando sequência, agora no caso a aresta de menor peso é DF, que está ligada com a AD ali. Então ela é a próxima selecionada. Como o seu peso é 6 e já tinha 10, o custo agora passa a ser 16. É a terceira iteração e ali estão as soluções, que agora são AD, CE e DF. Agora a gente já entra em uma situação um pouco diferente. As arestas AB e BE são as mais leves com peso 7. E nesse caso, a aresta AB ela é escolhida ao acaso. E com isso temos que identificar a aresta BD para não ser escolhida futuramente. Já que nesse caso ela forma um laço com AD e AB, que também já foram as arestas selecionadas. Anteriormente, a aresta AB, que tinha peso 7, foi selecionada. Agora é a outra, que no caso é BE, e as arestas BC e DF são marcadas, como foi feito anteriormente com BD, porque elas formariam laços. Então, elas não podem ser escolhidas. Agora, juntando todas as iterações, a gente tem o custo 30. E por fim, essa é a fase final do processo, a aresta EG é selecionada e a FG é marcada. Como todas as arestas não selecionadas estão marcadas para não serem escolhidas, a gente finaliza o método, pois não temos novas arestas para dar continuidade ao processo. E com isso, com as 6 iterações, a gente tem o custo final de 39 com todas as nossas arestas envolvidas no processo. Agora a gente vai estar criando um grafo de teste. Tem a visualização de como funciona, né? E ali a gente, na parte que a gente está falando sobre insere aresta, ao lado a gente tem a visualização de como ficaria realmente isso. A gente está adicionando o peso de cada uma, a gente está nomeando as arestas e quais seriam as formações, né, na sua ocorrência. E embaixo a gente tem a definição final, né, que está lá implementado a árvore geradora mínima Kruskal. A gente coloca qual vai ser o ponto inicial, o ponto zero, e finaliza o programa. Nesse slide a gente vai estar falando mais especificamente sobre as partes que foram separadas. Das linhas 5 a 8, a gente mostra que cada vértice é uma árvore, né? Sem pai, ou seja, são vértices soltos que são árvores por si só. Já na linha 12 a 16,
a gente procura a menor aresta ligando árvores diferentes, ou seja, a gente está criando essa formação, né? Tá formando de fato uma árvore, buscando sempre a melhor forma possível de atuar. E nas linhas 21 a 24, a gente vai unir as duas árvores da aresta selecionada, concluindo, né, essa conjunção. Aqui também a gente continuando com a parte da implementação, a gente está na parte que a gente está procurando a aresta de menor custo. Ou seja, o if ele faz esse trabalho, ele vai rodando, procurando o menor peso acerca das arestas. Primeiro tem o if, depois tem o else para fazer o caminho contrário, seguindo essa busca também. A partir de agora, nós ensinaremos o passo a passo de como criar um grafo de teste. Para isso, vamos iniciar o cálculo com o vértice 0 e atribuímos o seu próprio índice como π. E o restante dos vértices recebem π igual a menos 1. E a partir disso, a gente inicializa a árvore com o índice do vértice respectivo. Após isso, vamos para o passo 2, em que procuramos a aresta com menor peso, conectando os vértices diferentes, com as árvores diferentes. Então, vértice 0 e 2. 0 e 2, e atribui vértice 0 como π do vértice 2. Todos os vértices que possuem árvore igual ao vértice 2 passam a ter árvore igual ao vértice 0. No passo 3, já percebe que vai começando a formar um triângulo, digamos assim. E a gente faz o que? Procura a aresta com menor peso, conectando vértices com as árvores diferentes. Então é 1 e 2, e atribui o vértice 2 como π do vértice 1. Todos os vértices possuem árvore ou igual ao vértice 2 passam a ter árvore igual ao vértice 1, que é o que representa aqui. No passo 4, segue a mesma linha de raciocínio e a gente procura a aresta com menor peso, conectando vértices com árvores diferentes, ou seja, 2 e 3, e atribui o vértice 2 como π do vértice 3. E todos que possuem árvore igual ao vértice 3 passam a ter árvore igual ao vértice 2, respectivamente mostrado aqui na figura. É possível perceber que esse passo a passo segue a mesma linha de raciocínio e é bem intuitivo. Então, novamente, vamos procurar a aresta com o menor peso conectando vértices com árvores diferentes. Então, vértices 4 e 5. Atribui vértice 5 como π do vértice 4. E todos que possuem árvore igual ao vértice 5 passam a ter a árvore igual ao vértice 4, como é possível observar aqui novamente. Então, após isso, nós procuramos a aresta com menor peso, novamente, e pela última vez, com as árvores diferentes, que são os vértices 2 e 5. Atribui vértice 2 como π do vértice 5. Todos que possuem árvore igual ao vértice 5 passam a ter a árvore igual ao vértice 2, o que é demonstrado aqui. Então, o π em árvore, e assim a gente chegamos ao fim do cálculo de criar um grafo de teste. Sobre nossa escolha do trabalho científico, a pesquisa ela foi feita diretamente pelo Google Acadêmico. Acerca disso, não existiam muitos artigos voltados para o tema de forma consistente, analítica e coesiva. Com isso, escolhemos então um trabalho que foi publicado no Ciempro, que caracteriza como um evento de nível nacional, ministrado pela Universidade Federal de Goiás, UFG, que sempre leva em sua programação palestras, minicursos, visitas técnicas e desafio Ciempro, submissão e apresentação de trabalhos científicos. É um simpósio bem tradicional e de extrema relevância para o cenário da engenharia de produção, que tem como tema engenharia e desenvolvimento de produtos e processos e objetiva identificar experiências, promover discussões, gerar conhecimento científico e produzir ideias que contribuam para a elaboração de soluções de problemas práticos em engenharia de produção. O problema da árvore geradora mínima, que é no tema empresa fornecedora de internet. Esse trabalho apresenta um problema de otimização em redes,
Mais especificamente, o problema da árvore geradora mínima. É uma empresa que fornece sistemas de acesso, consultoria e sistemas para gerenciamento de provedores de internet, localizada no sudoeste goiano. A pesquisa tem como foco a minimização de comprimento de cabos de fibra óticas que ligam algumas estações de distribuição. O trabalho em questão divulga uma aplicação prática do problema da árvore geradora mínima para uma área empresarial, visto que a otimização em redes tem grande importância para empresas do mesmo ramo ou de ramo semelhante. Essa utilização pode trazer benefícios financeiros e competitivos para as mesmas. Salienta-se que o comprimento total utilizando o cabo pode impactar na redução de custos de materiais na distribuição de internet, caso haja aplicação de resultados encontrados, que vai promover uma maior eficiência de todo o sistema de cabeamento e de qualidade de internet. O procedimento de coleta de dados foi realizado em um período de 2 semanas. Foram realizadas visitas ao local da empresa e contatos telefônicos, os quais foram obtidas informações tais como metragem suficiente de cabos para suprir as necessidades dos consumidores, as estações utilizadas suas respectivas distâncias, podendo assim definir o modelo da rede formada no bairro estudado. Depois de obtidos os dados, tornou-se possível formular o problema da árvore geradora mínima. E aqui é o cenário representativo da empresa, com as estações e as distâncias de cabeamento. Então a gente agora vai aplicar o algoritmo de Kruskal na empresa fornecedora de internet. Refazendo o modelo apresentado pela empresa, trocamos o estação 1 T0, estação 3 por T1, estação 2 por T2, estação 5 por 3 e estação 8 por 4. Como o Kruskal disse, as arestas devem ser primeiramente selecionadas de forma crescente e descartadas que formam ciclos. Então foram feitas as modificações aqui, como pode-se observar no cenário representativo. Analisando as arestas, podemos formar os seguintes conjuntos: 034, 02, 01, 23, 31, 14, 24. Tem que segue toda essa ordem aqui. Agora a gente mostra a eficiência do projeto e como ele se aplica. Como descartamos todos os pontos que formavam ciclos, as arestas que tinham um peso menor, que já tinham uma interligação, né, por aqui assim, elas foram descartadas, pois formavam um ciclo vicioso, digamos assim. Logo, o menor caminho encontrado foi com um total de 2.402 metros de cabo que conectava todas as estações. Só fazer essa soma aqui que chega nesse valor. E podemos concluir, então, que os resultados obtidos foram satisfatórios, porque além de demonstrar na prática que houve uma redução total na necessidade de metros de cabo, impactou assim na redução de custos de cabeamento da internet, o que foi excelente para o que foi proposto no algoritmo de Kruskal. Apresentando agora nossas referências bibliográficas, que foi a Facom/UFU, que é Universidade Federal de Uberlândia. Está aqui o link do PDF que a gente foi buscar atrás. E como material de apoio foi utilizado o vídeo do professor Alan, que ministra aula no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, o IFBA. E também teve aqui o Santana, né? Thaís Maria do Nascimento. A aplicação do problema da árvore geradora mínima é uma empresa provedora de internet, que é na revista Simpósio Engenharia de Produção, Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão, que aqui também tem o link disponível para o acesso.